Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Salmo 46 tem uma mensagem para quem está na casa do Senhor, para quem está começando essa semana e para quem vive, para quem tem uma visão de um mundo bastante conturbado. Para quem tem essa visão, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e escuvejem, e na sua fúria os montes estremecem. Igreja, irmãos, nós somos uma sociedade, sempre fomos. O passado foi assim, o futuro também será. A humanidade sempre foi marcada por uma intranquilidade que gera medo. Então, quando o mundo não inspira confiança, quando as circunstâncias não demonstram segurança, então geralmente nós entramos no campo do medo e o medo nos faz intranquilos. O Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Coré, das tribos de Israel, do descendente dos levitas. Houve um dia, na caminhada pelo deserto, que parte dessa tribo se revoltou contra Deus. A terra se abriu. Foram engolidas 23 mil pessoas uma só vez. A terra entrou. Aí veio o retorno a Deus e a confiança. Nosso refúgio é o Senhor. A nossa segurança está totalmente nele. O nosso coração confia. Nele a nossa alma se segura em todo o tempo. Então, irmãos, sejamos bem-vindos à casa do Senhor. Que o Espírito de Deus nessa noite venha falar poderosamente aos nossos corações. E que quando sairmos daqui, saiamos diferente de quando entramos, pela manifestação do Senhor. Vamos orar nesse momento? Deus amado, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida nas suas mãos e louvamos o teu nome por essa oportunidade tão especial de estarmos na tua casa e podermos, ó Deus, entrar na tua presença com alegria, com sinceridade de alma e louvar o teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa o teu povo, cuida do teu povo, cura o teu povo e restaura as nossas vidas, ó Deus. Restaura-nos para a glória do teu santo e bendito nome e nos faz, ó Deus, e faz com que sigamos a tua verdade, a tua palavra, que o temor, a insegurança não façam parte da nossa vida, que o Senhor esteja nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos cantar que o nosso Deus é bom. E é muito interessante, uma coisa que eu estava conversando, tantos reis, tantos líderes fizeram uma história muito grande na humanidade, mas só Jesus é cultuado até os dias de hoje pela maior parte de toda a nação mundial.
E alguém disse assim para mim: por que será? Eu disse para a pessoa: porque quando alguém morre, ela é lembrada em alguma data especial. Jesus é lembrado todo dia porque está vivo. E não só está vivo, como ele tem sido bom. Todas as gerações vão cultuar o nome de Jesus, porque ele está presente desde o início da humanidade e está presente aqui hoje também. Então, que você possa nessa noite louvar que esse Deus é bom e tem cuidado de nós. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Vamos cantar Senhor, Tu és bom. Vou pedir para a Juliana, a gente não começar errado.
36. Se tiver com a Bíblia aí, a palavra do Senhor diz assim: ao mestre de canto de Davi, servo de Deus, malícia humana e a benignidade divina. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, não há temor de Deus diante dos seus olhos, pois a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestável. A palavra da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o servimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversão, detém-se no caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega aos céus, até as nuvens chega a tua fidelidade. A tua justiça como montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra de tuas asas. Fartam-se da abundância de tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz nós vemos a luz. Irmãos, que o Senhor nos abençoe nesta noite. E nós vamos, nesse momento, quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus por você que tem apoiado, tem acreditado em Deus e tem apoiado o trabalho da Igreja Nova Aliança. Deus abençoe a tua vida. Mês a mês nós temos visto a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Deus tem sustentado essa obra através da tua fidelidade. E Deus continue abençoando a tua vida, prosperando os teus bens, a tua renda, alimentando a tua casa com o melhor do Senhor. E nesse momento, então, quero convidar você que houver. Você pode sair do seu lugar, colocar aqui no altar de Deus. Davi está aqui para receber. Que nós mudamos a mesa, a gente fez a faxina, tirou tudo de lá e esqueceu. Vamos orar, irmãos. O pastor Paulo vai agradecer a Deus pela vida dos irmãos e pelo sustento que os irmãos têm tido para essa casa de Deus também. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite pela tua graça que tem nos assistido, que tem nos suprido, ó Deus, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que temos, ó Deus, temos recebido das tuas mãos. Obrigado, ó Pai, pela tua fidelidade com que o Senhor nos visita. Abençoa, Deus, a tua igreja. Nós apresentamos, ó Deus, diante do teu altar, a tua igreja, essa comunidade que tem as suas lutas e que tem crescido, porque o Senhor tem sido generoso para conosco. Amém. Abençoa, Deus, a cada um de nós, que nós também possamos demonstrar a nossa confiança no Senhor, a nossa generosidade, o nosso coração aberto a Deus, para que essa obra prospere neste lugar. Porque cremos, ó Deus, que essa é a vontade do Senhor, que o Senhor está aqui, ó Deus. Obrigado por essa noite, obrigado pelo culto de hoje. Fala ao nosso coração, ó Deus. Nós estamos aqui prontos para ouvir a tua voz. Que seja esta, somente esta, ó Deus, a conduzir e a ditar os rumos para a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida da igreja. Domingo que vem
retornamos à escola dominical. Isso? E nessa semana a gente coloca lá no grupo o dia do nosso encontro no grupo caseiro. Eu quero convidar os irmãos os irmãos não, né? As crianças, que é o Gabriel, os adolescentes que já correram para lá. O Fernando que vai ficar com eles, o Flávio também. Fecha teus olhos, irmãos, e peça a Deus que fale com você neste momento, te dê a tua palavra. Deus, eu quero entregar a vida das crianças nas suas mãos e te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o Flávio, abençoe a Fernanda, dê a tua unção e abençoe, ó Deus, a nossa vida, que vamos meditar na tua palavra. E nós queremos, ó Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 36, ele é um compilado, está dentro de um compilado de salmos que foi dedicado ao mestre de campo. Eram poesias que o salmista fazia e entregava para o mestre de cerimônia para serem cantados nas sinagogas e no encontro do povo. Esses salmos partiam do princípio de uma grande experiência vivida pelos servos de Deus no passado. Depois dessa experiência, então, eles chegavam diante do Senhor trazendo uma mensagem preciosa. E o Salmo 36, irmãos, não é diferente. O Salmo 36, ele vai fazer aqui um contraste entre a cultura em que nós vivemos e a graça do Senhor, a maravilhosa graça de Deus. O Salmo começa assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor do Senhor. O tema da nossa mensagem, irmãos, está ali no último versículo. Vamos lá, Júlia, no último versículo, no versículo 9, Júlia, que diz assim: pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Então, uma declaração muito especial do salmista, mas ele, irmãos, ele está fazendo um contraste muito forte, um contraste poderoso entre a cultura em que nós vivemos e a graça do Senhor e a pessoa de Deus. Então, o que ele está dizendo? Ele coloca no versículo 7 algo muito especial. Como é grande, Senhor, como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Como a bondade do Senhor é boa. Irmãos, nós não vamos conhecer a bondade de Deus, não tem como nós conhecermos a bondade de Deus se não existisse a maldade no coração humano. A maldade no coração humano, a maldade em uma sociedade que extrapola tudo, faz com que a bondade de Deus sobressaia em todos os momentos. Então, é preciosa a benignidade do Senhor. Sempre será preciosa a benignidade de Deus. Mas aí ele volta no versículo 1 e ele começa então a operar, a fazer esse contraste entre a bondade de Deus e a sociedade. Então, começando, a nossa cultura, e não é só a cultura brasileira, e não é só a cultura do século XXI, não, é sempre. Vou chamar aqui de cultura
humana. E eu não posso deixar de negar e concordar com o salmista que essa cultura em que nós vivemos é a cultura da desgraça. Sempre foi assim. O mundo sem Deus é um mundo totalmente desgraçado. Minha mãe dizia assim, minha mãe falava assim, você pode xingar o outro de qualquer nome, mas nunca chame ninguém de desgraçado. Quando você chama alguém de desgraçado, você está jogando muita maldição em cima dele. Aí um dia eu falei, mas mãe, desgraçado não é uma pessoa sem graça? E o que é uma pessoa sem graça? A pessoa sem graça é uma pessoa que não é engraçada, não é? Aí a gente vai crescendo e vai aprendendo. Irmãos, a pessoa desgraçada é aquela que se desgarrou de Deus, que saiu da presença do Senhor, que não quer mais estar na presença do Senhor. E o problema não é só não querer fazer a vontade de Deus, irmãos. O problema não é só ficar quieto lá no canto, dizer, não vou servir a Deus, não quero estar na presença de Deus, eu não vou mais ter vida de oração, eu não vou mais me preparar para a volta de Jesus, eu não quero mais viver em santidade. Não é isso. Não é só esse o problema. O grande problema é a promoção dessa cultura que nós chamamos a cultura da desgraça. Olha só, diz ele aqui, no coração do ímpio, a voz de transgressão dizendo, não há temor de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há respeito por nada do que seja em relação a Deus. E ele diz o seguinte, está aí no versículo 2, ele diz assim, a vida, irmãos, a vida do ímpio, a vida sem Deus, ela é totalmente gerenciada, totalmente direcionada pela transgressão. E o que ele diz? Ele diz assim, olha, não há de ser descoberta nem detestada. E é verdade, irmãos, é verdade. Ele não está mentindo. Por quê? Por que a transgressão dele não será descoberta nem detestada? Porque nem precisa. Porque nós chegamos num tempo em que a transgressão está validada. O ser humano validou a transgressão, não há mais problema em transgredir nada, não há problema em ferir nada, não há problema mais em desfazer os mandamentos de Deus. A verdade absoluta agora ela é relativa. O mundo que nós vivemos relativizou a verdade e tenta até relativizar a verdade de Deus. E o ímpio dizia lá no tempo do salmista Davi e grita hoje em nosso tempo que a iniquidade dele, que hoje é validada, não será descoberta e também não será detestada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A iniquidade dele vai ser amada, irmãos, vai ser querida, vai ser aceita. As coisas vão caminhando para desgraça total, desgraça em absoluto. Por quê? Porque nós vivemos, e vamos nos entender isso, irmãos, nós vivemos na cultura da desgraça. Mas o pastor está falando isso dentro da igreja. Sim, irmãos, eu estou falando isso dentro da igreja. Mas, pastor, a igreja não é a cultura da graça? Aí está a grande diferença. Se a igreja prega a cultura da graça, se o evangelho anuncia a cultura da graça de Deus, o mundo que nos cerca, e está muito bem retratado no Salmo 33, no Salmo 36, o mundo que nos cerca é a promoção absoluta da
cultura da desgraça. Dá para acreditar numa situação dessa? Irmãos, humanamente falando, eu tenho dificuldade de entender algumas coisas, e muita dificuldade. Por exemplo, lá no versículo 4, olha o que diz o versículo 4: no teu leito maquina a perversidade, detém-se no caminho que não é bom e não se desapega dele. Hora de dormir, na hora do descanso, na hora daquele abençoado sonho, o que acontece, irmãos? O ímpio vai planejando e vai construindo a sua própria desgraça. Essa é a cultura que aos poucos vai construindo a desgraça e não crê de maneira nenhuma que Deus está presente. Aos poucos, dia após dia, esse ser humano vai provando, vai cavando a sua própria cova e vai cavando o seu próprio mal. Irmãos, que cultura é a nossa? Essa semana eu conversei com um menino de 19 anos, uma depressão tremenda, e ele me disse assim: eu sofro com comparação. Aí eu disse para ele: e você acha que nós não sofremos com comparação? Não é só você que adoece. Todos nós estamos adoecendo. Mas por que nós estamos adoecendo? Justamente por isso. Então, o menino de 19 anos abre as redes sociais e tem lá um menino de 18 anos que ficou milionário. E a gente vê muito meninas de 27 anos que ficaram milionárias. E agora estão ensinando como ganhar dinheiro, como ficar milionária, como ter sucesso na vida. Aí eu disse para ele: olha, só nos adoece. Se um menino de 18 anos ficou milionário com o aplicativo que ele construiu, nós não precisamos ter inveja dele, e nós não precisamos de nos equiparar com ele. Aí ele disse: eu com 19 anos até agora não construí nada, eu não fiz nada. Então, irmãos, olha, a cultura da desgraça, ela vai caminhando para esse viés aí, e aí você pode estar perguntando: mas o pastor, o que tem de errado nisso? Tem tudo, irmãos, porque tudo isso que se vê, que se compara, não tem Deus, não se coloca Deus, não se apresenta diante de Deus,
não se faz na presença do Senhor. Então a pessoa vai construindo a sua vida dentro dessa cultura que aos poucos vai se destruindo e aos poucos vai construindo a sua própria desgraça. E um detalhe interessante, irmãos, o caminho já está escolhido. E o versículo 3 deixa isso bem claro. Olha o que diz o versículo 3: as palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou-se, ou seja, desvinculou-se, abriu mão do discernimento e da prática do bem. Cultura da desgraça. Todo o caminho já está definido. Versículo 5. No versículo 5, nós temos aí uma mudança. Eu vou ficar aqui, irmãos, falando da cultura da desgraça, se eu tenho a benignidade de Deus. Eu acho que eu deveria ter começado a mensagem no versículo 5, né? A tua benignidade, Senhor, chega até os céus e até as nuvens vai a tua fidelidade. Coisa mais linda. Mas nós não vamos entender isso aqui positivamente, com fé, com discernimento, se nós não passarmos pela cultura da desgraça. E agora nós entramos na cultura da graça, a bondade de Deus. A benignidade do Senhor, ela chega aos céus. Aquele cidadão que estava sofrendo, fazendo aquele diagnóstico terrível da cultura da desgraça, agora ele entra na presença de Deus e ele vai falando, irmãos, da benignidade do Senhor, que é preciosa. O que nós temos para oferecer nessa noite, irmãos? O que nós temos para oferecer se nós estamos falando da cultura da desgraça? Irmãos, o que temos para oferecer é exatamente isso, que na cultura da desgraça nós podemos encontrar a benignidade do Senhor, e ela é preciosa. Quando nós encontramos a benignidade do Senhor, irmãos, nós estamos saindo da cultura da desgraça e estamos voltando, irmãos, para a cultura da graça. E aí o que nós temos? E o que nós temos de bênção? Nós temos a benignidade do Senhor e a sua misericórdia que nos acolhe. Irmãos, olha que coisa mais preciosa. Olha só, a tua justiça é como montanhas de Deus e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais, como é preciosa a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra de tuas asas. Meus queridos irmãos, na cultura da desgraça, no mundo perdido, feliz é aquele que encontra a benignidade do Senhor. Vida abençoada, irmãos. Irmãos, vida abençoada, vida boa. Olha o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8, irmãos. Fartam-se de abundância da tua casa, e na corrente das tuas delícias lhes dá de beber alimento sadio, vida abençoada, vida próspera, vida com Deus, vida que o mundo não
explica de maneira nenhuma. Irmãos, uma vida marcada por vitórias atrás de vitórias. Esta é a benignidade do Senhor. Na misericórdia dele, os seus filhos se acolhem. Nessa noite, irmãos, nós que entramos aqui e fazemos parte, e temos que habitar nessa cultura da desgraça, nós podemos entender um pouco mais da benignidade de Deus, a bondade de Deus. O versículo 9 confessa uma profundidade tremenda. Em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Encerrando, irmãos, para a gente participar da ceia, meus queridos irmãos, não há luz sem Deus, não há bênção sem Deus, não há vida sem Deus. Manancial, irmãos, significa nascente. Em Deus há um manancial de bênção. Em Deus está a nossa vida. Nunca busquemos ao Senhor. Em nenhum momento que busquemos ao Senhor nós fomos desamparados. Deus ouve o nosso clamor, Deus atende a nossa oração, e não há luz sem a luz do Senhor. Que Deus nos abençoe, igreja, e que nós possamos, nesse exato momento, colocar nossa vida diante do Senhor e dizer ao próprio Deus: na cultura da desgraça, nós vivemos da tua graça. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe poderosamente, grandemente. Amém. Amém. Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida que chegou hoje nesse lugar. Nós estamos diante da mesa do Senhor, a mesa que nós podemos dizer que é a mesa mais democrática do mundo. Aqui nós somos todos irmãos, todos são iguais. O requisito para se estar diante da mesa do Senhor não é a perfeição. Se fosse perfeição, eu não poderia estar aqui. Na verdade, nenhum de nós. O requisito para se estar diante da mesa do Senhor é estar de pé diante daquele que é perfeito. Presta atenção. O requisito para se chegar na mesa, diante da mesa do Senhor, é estar de pé diante daquele que é perfeito. Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, aquele que não se envergonha do nosso passado e aquele que transforma o nosso presente e o nosso futuro. Ele nos convida para que nós nos acheguemos com confiança nessa mesa, que é a mesa do Senhor, é a mesa de Deus. Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. A cruz que era nossa, Ele tomou no nosso lugar. Os açoites que eram nossos, Ele tomou no nosso lugar. A lança que abriu o seu lado, que deveria abrir o nosso lado, Ele sofreu isso por cada um de nós, por amor de nós, para nos abençoar, para salvar-nos, para nos libertar dos nossos pecados. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler rapidamente alguns versículos. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. A partir do verso 13. Primeira Epístola, lá no final da nossa Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. O apóstolo Pedro diz assim: por isso, verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo.
como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, no reino da graça, como nós ouvimos agora há pouco. No mundo da desgraça, nós vivemos na graça de Deus. O apóstolo Pedro nos diz que o nosso, ele diz aqui no verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Pedro diz que foi pelo sangue precioso de Cristo, o sangue de Jesus, que nos resgatou, que nos transformou, que nos coloca de pé diante de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o homem sem defeito. Todos nós somos convidados a participarmos da mesa do Senhor. O sangue de Jesus vertido na cruz, corpo dele que foi pregado no madeiro, simbolizado pelo pão que nós temos dentro de nós hoje. O corpo dele que foi partido por amor de nós. O memorial daquilo que Jesus fez para cada um de nós. Quero convidar meu irmão Henrique e também meu irmão André para nos ajudar aqui, por favor. Nos ajudar na distribuição dos elementos.
palavra de Deus diz que depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice. Ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Você que participou, bom, simboliza o corpo do Senhor. Vai receber agora o cálice, simbolizando o sangue do Senhor Jesus, derramado a favor de muitos. Fica de pé novamente, por favor. Nós vamos orar nesse momento, nos despedindo do nosso culto e vamos encerrar também com a bênção. Amado Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque um dia na história de cada um de nós, o Senhor nos achou, o Senhor nos resgatou e o Senhor nos salvou. E nós participamos hoje, ó Deus, da tua mesa, porque olhamos para o Senhor, aquele que é perfeito e que tornou possível a nossa entrada, a nossa chegada, ó Deus, diante da tua presença. Obrigado, ó Deus, pela nossa salvação. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque estamos diante do Senhor que fala conosco, que muda a nossa vida e que caminha conosco. Deus, nós entregamos essa semana nas tuas mãos. Precisamos, ó Deus, da tua graça. Precisamos do teu cuidado, precisamos, ó Deus, da tua direção na nossa vida. Abençoa a tua igreja, sustenta a tua igreja, fortalece o teu povo, Pai. Nós apresentamos cada uma das famílias representadas aqui hoje, ó Deus, para que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor seja um Deus próximo das nossas realidades, das nossas dúvidas, das nossas necessidades, das nossas angústias. Oh Pai amado, tem misericórdia do teu povo e caminha conosco, Pai. Abençoa o teu povo, ouve, ó Deus, a nossa oração, o que nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas mãos. E agora, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, com a Igreja Nova Aliança, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém.
Deus abençoe a sua vida, que vocês tenham uma semana abençoada na presença